Olá, seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal. O primeiro devocional de 2026. Espero que seja um ano realmente de prosperidade, de saúde, de paz. Que seja um ano principalmente que a gente se aprofunde nas Escrituras, que a gente se aprofunde no relacionamento com o Senhor. É para isso que o canal existe, certo? Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. E hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração, que está lá em Êxodo, no capítulo 15, do verso 22 até o verso 27. Nós iremos fazer de uma forma bem expositiva. Então a gente vai ler o texto inteiro e depois vamos analisando texto a texto, verso a verso, aquilo que a Escritura tem para nos ensinar. O contexto dessa história é o contexto pós-libertação do povo de Israel, libertação que eles viram em Deus, que eles presenciaram, que eles vivenciaram ali no Senhor, pós saída do Egito, pós êxodo do Egito e pós o livramento diante das águas do Mar Vermelho. Então, depois desse livramento, existe uma canção, um cântico de Moisés muito bonito, que vai do verso 1 até o verso 18. Ali eles cantam uma canção realmente enaltecendo os feitos de Deus, agradecendo aquilo que o Senhor fez por eles. E aí entra uma outra parte do capítulo 15, que é uma história que se segue. Então eles continuam peregrinando, eles continuam caminhando, e aí segue essa história que traz por título As Águas de Mara e de Elim. Diz assim no verso 22: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a beber e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: O que nós beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e ela se tornou boa. Em Mara, o Senhor deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, aonde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Acamparam junto àquelas águas. Uma história simples, uma história que num primeiro momento a gente não percebe os nuances, não percebe muita coisa para a gente extrair. A galera aí que está fazendo ano bíblico, talvez quando passou por esse texto, passou corrido, em seguida já foi para o capítulo 16 e talvez nem tenha se apercebido. Mas a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro que a gente lê simplesmente de cabo a rabo aí no nosso ano bíblico e tá tudo bem, porque é a palavra de Deus que nós estamos falando, que contém lições, que contém nuances, que contém profundidade, tesouros escondidos, na qual uma leitura corrida do texto, você deixa de apreciar. Sabe quando a gente tem algum problema estomacal e a gente ou o corpo começa a reagir de algumas formas, ou quando a pessoa tem um problema estomacal muito grave, ela começa a emagrecer porque o corpo não está mais conseguindo absorver os nutrientes, ela vai ficando cada vez mais doente, sabe? Eu sinto que as leituras corridas, as leituras automáticas que a gente faz das Escrituras, as leituras mecânicas, elas têm a forte tendência a nos adoecer, porque a gente não consegue absorver os nutrientes da palavra, os nutrientes do pão da vida de uma maneira completa, de uma maneira repleta. Se a gente não parar, não nos desfazer das distrações para realmente ler a Bíblia, estudar, examinar as Escrituras, que a gente vai perder muito e a nossa vida espiritual tende a adoecer. Portanto, ler a Bíblia não é simplesmente uma prática religiosa para que você tenha pontos com Deus. Não, é para você conhecer a revelação do próprio Senhor, do seu próprio caráter. E esse texto ele traz nuances muito interessantes, olha só. Depois Moisés conduziu Israel até o Mar Vermelho, no verso 23. Até o Mar Vermelho, até o deserto, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Uma distância bem considerável. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Você já imaginou na situação do povo de Israel? A gente tem várias críticas a fazer ao povo de Israel, né? Todos os seus altos e baixos, a construção de ídolos, todo o seu período de idolatria já como nação,
estabelecida. Você consegue se imaginar durante 3 dias andando pelo deserto, um lugar quente, um lugar inóspito, sem água. E que diz, sem encontrar água. Então eles estavam no deserto, eles estavam numa peregrinação, eles não tinham terra ainda. Então, todos os lugares que eles olhavam, eles procuravam ali mantimentos, eles procuravam questões, coisas ligadas à sua sobrevivência. Eles estavam procurando água, eles não encontraram. Além disso, existem outros apontamentos, porque a Bíblia ela não dá detalhes das coisas, das narrativas, das histórias, se esses detalhes não forem relevantes. Então, por exemplo, se foram 3 dias, Abraão também caminhou 3 dias antes de sacrificar Isaac. Jesus morreu e foi ressuscitado ao 3º dia. Os apóstolos se encontravam na mesma situação do povo de Israel. O povo de Israel encontrava água para se satisfazer, mas os apóstolos tinham perdido a própria água da vida, da qual só foram reencontrar essa água 3 dias depois. Observe como a Escritura está toda conectada. E a Bíblia ela não dá detalhes, não dá pontos sem nó. Ela não dá detalhes que não sejam importantes para a nossa compreensão, não simplesmente da história, mas do plano geral de Deus e do seu caráter. Aqui nós vemos exatamente a nossa situação, enquanto humanidade. Porque eles estavam até então dependendo do próprio esforço, do próprio mérito, da própria busca pessoal para encontrar a água, e eles não encontraram. Na nossa vida também é assim. Se dependermos somente do nosso esforço, das nossas habilidades, dos nossos diplomas, da nossa capacidade, nós nunca encontraremos satisfação, vida, nutrição. Ouça isso com ouvidos espirituais agora. E o texto continua. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão, porque chamaram o lugar de Mara. Então imagina você, 3 dias sem água. Não é 3 dias sem comida, a gente até fica sem comida, mas sem água, cara. Algo tão essencial à vida. Povo, crianças, mulheres, idosos, sem água, sem conseguir pensar direito, talvez com dor de cabeça. O calor aliado à falta de água. E aí quando eles chegam num lugar chamado Mara, eles avistam a água pela primeira vez. E o povo desesperado por água vai e tem um gosto amargo. Imagina a decepção, a frustração. Talvez você encontre frustrado nesse momento também. Porque você procura por muitas fontes. Quando você finalmente acha que aquela fonte de prazer irá te satisfazer, tem gosto amargo. Muitas pessoas procuram satisfação na pornografia, tem gosto amargo. Muitas pessoas procuram sua satisfação em relacionamentos, tem gosto amargo. Muitas pessoas procuram satisfação em atividades religiosas, em ministérios, em números, e isso tem gosto amargo. Somente a água da vida é que nos satisfaz. É para isso que o texto se está apontando. Observe como existem camadas, é como uma cebola. Existem várias camadas que a gente vai cavando, a gente consegue encontrar lição desde a camada mais superficial até a mais profunda. E o texto continuou dizendo. E o povo começou a reclamar, evidentemente. O povo começou a reclamar a Moisés dizendo, o que nós vamos beber, Moisés? Eles viraram para o seu líder e falaram, e agora?
A gente anda, a gente peregrina por esse deserto. Você nos tirou do deserto. Deus nos tirou do deserto. Deus operou grandes coisas. Deus feriu a principal nação da terra. Deus fez com que a gente atravessasse as águas do Mar Vermelho em seco. E quando os egípcios tentaram passar pela mesma travessia, a água se fechou, matando o exército de Faraó. Nós vimos tudo isso acontecendo. Mas agora estamos desamparados. Onde está Deus? Talvez você já tenha se perguntado isso. Porque você está vivendo de amargura em amargura e parece que Deus está em silêncio. De deserto em deserto e parece que Deus está em silêncio. Mas hoje eu digo para você, o Senhor não nos desampara. O Senhor não lhe esqueceu. Ele pode até estar em silêncio, porque o silêncio de Deus é pedagógico para nós, mas Ele está aí com você. Moisés clamou ao Senhor, e este linde com um arbusto ele lançou sobre a água, e essa se tornou boa. O povo clamou para um homem. Moisés clamou para a fonte da própria água. Criador de todas as coisas. Criador da matéria. Aquele que separou o firmamento. Aquele que separou o firmamento das águas. Aquele que sustenta toda a vida, toda a existência. Muitas das vezes recorremos somente a líderes. Recorremos somente a homens, ou recorremos a quaisquer outras coisas, sendo que podemos e devemos clamar diretamente ao Senhor. Não temos mais um Moisés que nos interpõe. O nosso mediador é o próprio Cristo Jesus. E o povo, se quisesse, poderia ter clamado e reclamado ao próprio Senhor. Haja vista que havia uma tenda do encontro fora do arraial, que não era o tabernáculo. E a Bíblia descreve que qualquer um que quisesse consultar ao Senhor poderia ir àquela tenda, mas ela só relata Moisés indo à tenda e Josué ali perto. E em Êxodo capítulo 19, Deus diz a Moisés: eu quero ter para mim uma nação de sacerdotes. O sacerdócio levítico, descrito posteriormente, ele só existiu porque o povo teve medo de assumir essa responsabilidade. Mas sempre foi desejo de Deus ter um relacionamento profundo com todos nós. Mas muitas das vezes colocamos alguns Moisés em nossos caminhos, para não recorrer diretamente à fonte, seja por medo, por vergonha, por falta de fé. Moisés então pega um arbusto, segue a instrução do Senhor, lança sobre a água, e a água que era amarga. O lugar tinha o nome de Mara, porque a água era amarga. Toda a região ali na qual eles estavam foi denominada por conta da condição daquele lugar. Mas Deus, através desse milagre, está dizendo: eu não sou Deus que se move por condição. Eu não sou Deus que se move pelas circunstâncias do lugar. Se eu falar, as coisas irão acontecer. É isso que Deus está te dizendo hoje. É isso que a palavra dele está nos dizendo hoje. Ele não é um Deus que se prende às circunstâncias, por mais desfavoráveis que elas sejam. Ele é soberano sobre tudo e todos. Talvez o maior milagre que precise acontecer na minha e na sua vida seja de aceitarmos a sua vontade. Há momentos que a água amarga se tornará boa. Mas há momentos que você terá que entrar na fornalha. Que você terá que entrar na cova dos leões. Que você terá que passar pela tempestade no barquinho. Mas Ele está ali com você o tempo inteiro. E tudo o que acontece a nós faz com que o nosso Senhor seja mais conhecido.
Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Observe que isso foi escrito antes das 10 leis, a lei moral ser dada no Sinai, nos 10 mandamentos. Portanto, quando a Bíblia fala de leis, de ordenanças, de preceitos, de mandamentos, isso é sempre muito além dos 10 mandamentos. Porque ali, mesmo antes da tábua dos 10 mandamentos serem dadas, mesmo antes de Israel ser constituída como nação verdadeiramente, ela estava ainda em formação, mas ali já foi dada a prova. Ou seja, isso revela teologicamente a dinâmica do plano da redenção. Primeiro a graça é ofertada, e a partir da graça você começa a caminhar em obediência. A graça foi ofertada, um favor imerecido, um milagre posto ali. Porque se não fosse por esse milagre, o povo certamente morreria. Quem sobrevive a dias sem tomar água? Ali houve vida, ali houve provisão do próprio Deus. Intervenção divina, mais uma vez, usando coisas simples da natureza. Às vezes Deus ele abre o mar vermelho, mas às vezes Deus opera também no simples. Um arbusto que já havia ali, Deus operando sobre as condições que já estavam ali, se utilizando dos elementos que já estavam ali, para mostrar que Ele é o Deus que cura. E a partir disso começa-se uma caminhada de obediência. A graça é ofertada, e essa graça me impacta de tal maneira, e agora ela me empodera para que eu caminhe em santidade nos preceitos do Senhor. Graça e lei caminhando juntas no Antigo Testamento. Isso não é algo somente de Romanos, somente das cartas de Paulo. Isso já estava, essa lógica já estava presente no Antigo Testamento. Depois, verso 27, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Acamparam junto àquelas águas. Nós podemos viver grandes coisas no Senhor. Quando eu digo grandes coisas, não estou dizendo simplesmente de bênçãos materiais, mas coisas profundas realmente. Intervenções, ações de Deus, direções, milagres. Se soubermos confiar nele, mesmo quando as circunstâncias estiverem desfavoráveis. É muito fácil confiar em Deus num lugar onde tem 70 palmeiras, onde havia 12 fontes de água. É muito mais fácil confiar em Deus em Elim do que em Mara. Mas antes de haver Elim, tem que haver Mara. Por uma questão de maturidade, de conhecimento de quem Deus é. Elim aponta para um lugar de profunda provisão. De abundância, de fartura, de graça. Mas antes de haver Elim, tem que haver uma Mara. É isso que fortalece, é isso que forja a nossa fé. É nesse momento que os nossos fundamentos são testados, para ver aonde a nossa confiança está. Se está na força do nosso próprio braço, ou se está no Senhor. Sabe, talvez você esteja passando por um grande deserto agora, na qual você não consiga nem chegar ao próximo passo, na qual todas as águas que você bebe são amargas. Mas o Senhor está disposto a te oferecer a água da vida. Assim como Ele se apresentou, assim como Ele alterou a sua rota para encontrar uma mulher desconhecida, sem nome, com má fama, à beira de um poço, para oferecer para ela uma água que ia muito além daquela que ela buscava todos os dias ao meio-dia. É o mesmo Senhor que muda a sua trajetória para nos encontrar. Não porque somos merecedores, não porque somos bons, não porque somos bonitinhos, mas porque Ele é a própria graça ofertada.
antes que o povo chegasse a Mara e constatasse que não havia solução, o Senhor já estava lá. Antes que você estivesse no deserto na qual você está agora, o Senhor já estava aí. Creia nisso. E que o Espírito Santo agora traga conforto ao seu coração. Conforto e esperança para nós podermos suportar as provações da maneira certa. E clame ao Senhor. Coisas acontecem quando nós clamamos ao Senhor. Clame como Moisés clamou. Eu convido você a fazer isso agora. Aonde você estiver. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, não tem problema. Mas clame ao Senhor juntamente comigo neste momento. Querido Deus, o Senhor é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que feriu a principal nação da terra até então. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós clamamos ao Senhor por livramento, por libertação, por aceitarmos que a sua vontade seja feita, Senhor. Estamos rendidos diante da tua presença, convictos da nossa condição enquanto pecadores, convictos da nossa condição enquanto carentes da tua glória, da tua graça nas nossas vidas. Que a tua poderosa mão opere sobre nós. Traga conforto, consolo, convicção de que o Senhor está presente na vida de cada um que está me ouvindo ou assistindo neste momento. Em nome de Cristo que pedimos. Amém. Se você ficou até o final, eu convido você, e é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Eu espero você no nosso próximo conteúdo.